Olá, vamos iniciar mais uma aula de nutrição humana em saúde e dessa vez falaremos de suporte nutricional. Então agora nós vamos para o conceito, né? O que é suporte nutricional ou terapia nutricional? Corresponde ao fornecimento de nutrientes por via enteral ou parenteral para manutenção ou recuperação do estado nutricional de um paciente, né, que está sob tratamento nutricional. O objetivo é fornecer os nutrientes cumprindo as recomendações nutricionais diárias, correspondentes aí para a idade e para o sexo do paciente. Lembrando que pelo menos de 10 a 15% da recomendação de calorias totais tem que ser na forma de proteínas. E aí, falando disso, né, eu tenho que lembrar vocês de que a porcentagem em relação às necessidades calóricas totais diárias corresponde àquelas porcentagens que nós já vimos nas aulas anteriores, tanto para pessoas adultas quanto para idosos e crianças, e adolescentes também, tá? Então, a via enteral corresponde ao fornecimento de nutrientes utilizando o trato gastrointestinal. Obrigatoriamente aqui a gente está falando do uso de uma sonda, e a ingestão alimentar inadequada ou outra impossibilidade, né, de uso da via oral é uma questão que precisa ser observada, que leva a equipe de saúde que está tratando aquele paciente a optar pela via enteral, tá? Então, se a pessoa não está conseguindo fazer uma ingestão, ela não consegue fazer uma ingestão adequada por via oral, começa a se pensar numa via enteral. E a via parenteral corresponde ao fornecimento de nutrientes por via endovenosa, e a gente só recomenda a parenteral no caso de impossibilidade do uso do trato gastrointestinal ou outras complicações que impedem a utilização do trato gastrointestinal. Então, quando nós temos uma ingestão via oral, né, o VO aqui significa via oral inadequada, a gente pensa se o trato gastrointestinal é funcional ou não funcional. Se ele é funcional, a gente opta pela suplementação da via oral. E se ele não consegue mesmo assim fazer uma via oral adequada, a gente começa a pensar numa via enteral. Já quando o trato gastrointestinal é não funcional, a gente sempre vai pensar numa via parenteral. Então agora vamos começar aqui falando um pouquinho da terapia nutricional enteral, também chamado de TNE ou simplesmente NE, nutrição enteral, né, o NE. Então, segundo a resolução da Anvisa, número 63 de 2000, a nutrição enteral é um alimento para fins especiais com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, ou seja, na via enteral a gente pode utilizar uma alimentação única ou vários módulos isolados e combinar esses módulos dependendo da necessidade do paciente. Essa via enteral ela tem uma composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sonda ou por via oral. Então, existem alguns módulos de nutrição enteral que podem ser dados via oral para o paciente. Essa sonda pode ser industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou completar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção de tecidos, órgãos ou sistemas. Então, algumas indicações para terapia nutricional enteral. Pacientes com trato gastrointestinal parcial ou completamente funcional, em caso de hipercatabolismo, ou seja, quando o estado metabólico do paciente é em catabolismo intenso, existe desnutrição ou risco de desnutrição, paciente com ingestão via oral insuficiente. E o que a gente chama de via oral insuficiente? Quando a ingestão de 2/3 a 3/4 das necessidades nutricionais diárias. Ele não consegue fazer 100%, ele faz ingestão de 2/3 a 3/4 daquilo que ele deveria ingerir por dia. Ou seja, ingestão insuficiente, a gente começa a pensar numa nutrição enteral. Outras indicações de terapia nutricional enteral em adultos. Inconsciência, né, naturalmente os pacientes que não podem se alimentar,
anorexia nervosa, lesões orais, acidentes vasculares encefálicos, né, que a gente conhece aí como derrames, neoplasias, doenças desmielinizantes, ou seja, isso aqui compromete a funcionalidade muscular. Pacientes com ingestão oral insuficiente, no caso de traumas, sepse, alcoolismo crônico, depressão grave, queimaduras. Nesse caso aqui, em algumas dessas situações, como no caso aqui da queimadura de septicemia e nos traumas, existe um aumento do metabolismo. Consequentemente, a via oral, a ingestão oral não vai ser suficiente. Pacientes nos quais a alimentação comum produz dor ou desconforto, como doença de Crohn, doença da colite ulcerativa, que são doenças ligadas ao funcionamento do trato gastrointestinal, carcinoma de trato gastrointestinal, pancreatite, quimioterapia e radioterapia. Né? Nesses dois aqui, reconhecidamente, existe uma dificuldade na ingestão de alimentação via oral, então pode-se suplementar ou dar a maior parte das calorias por meio enteral. E pacientes com disfunção do trato gastrointestinal, como em síndrome de má absorção intestinal, fístulas e na síndrome do intestino curto. E aqui algumas indicações de terapia nutricional enteral em crianças. Anorexia e perda de peso, né, especificamente quando a gente tem uma perda de peso acima de 2,5% em período curto. Crescimento deficiente, ingestão de via oral inadequada, desnutrição aguda, crônica e hipoproteinemia, né, estados hipercatabólicos, como nas queimaduras, sepse, trauma, doenças cardiológicas e respiratórias, doenças neurológicas, coma por tempo prolongado, anomalias congênitas como fissura do palato, atresia do esôfago, fístula traqueoesofágica e outras anormalidades do trato gastrointestinal, doença ou obstrução esofágica, cirurgia do trato gastrointestinal, diarreia crônica não específica, síndrome do intestino curto, fibrose cística e câncer associado a quimioterapia, radioterapia e ou cirurgia. Então, na terapia nutricional enteral é preciso observar como o controle nervoso e hormonal afeta a motilidade do trato gastrointestinal, no caso da sepse, né, no caso de pacientes que têm aumento da pressão intracraniana, na utilização de drogas como opiáceos, né, que são os opioides, dopamina, entre outras drogas. No caso, né, nessas três situações, são três situações que exemplificam situações onde diminui ou inibe a atividade do complexo motor migratório, do antro gástrico, ou seja, o esvaziamento gástrico estará prejudicado, porque os neurônios, né, o sistema entérico da região estomacal vai estar menos funcionante. O que contraindica a terapia nutricional enteral? Disfunções do trato gastrointestinal ou condições que requerem repouso intestinal, obstrução mecânica do trato gastrointestinal, refluxo gastroesofágico intenso, íleo paralítico, hemorragia do trato gastrointestinal severa, vômito e diarreia severos, fístula no trato gastrointestinal de alto débito, né, que tem uma secreção de mais de 500 ml por dia, enterocolite severa, pancreatite aguda grave, doença terminal, expectativa de utilizar a terapia nutricional em período inferior a 5 a 7 dias para pacientes desnutridos ou 7 a 9 dias para pacientes bem nutridos. Tá? Seleção do acesso para infusão da nutrição enteral depende da duração prevista da nutrição enteral, grau de risco de aspiração ou deslocamento da sonda, presença ou ausência de digestão e absorção normais e viscosidade e volume da fórmula. E aqui a gente tem que lembrar que pacientes críticos em geral têm atonia gástrica. Então, a gente precisa pensar nessas questões para saber como, por exemplo, a gente vai colocar a sonda nasogástrica ou nasoentérica. Se a pessoa tem uma questão aqui de atonia gástrica, ou seja, o estômago não tem uma boa motilidade, o estômago não é um bom local para se colocar a sonda. Talvez nesse caso a gente tenha que colocar, né, posicionar a sonda
depois do estômago, ou seja, dentro do intestino, né, especificamente. Esse fluxograma, ele nos ajuda a escolher a via de suporte nutricional entérico. Então, aqui, né, por exemplo, fazer algumas perguntas, né, e dependendo das respostas, a gente pode escolher algumas dessas vias aqui embaixo. Então, por exemplo, trato gastrointestinal funcionante. Sim, você escolhe uma enteral. Não, obrigatoriamente, tem que ser uma parenteral. Mas aqui a gente está falando das sondas enterais. Quando a duração é menor que 4 semanas, certo? Ele tem trato gastrointestinal funcionante. Então, você vai optar por uma enteral. Menos de 4 semanas de necessidade de sonda nasoenteral ou utilizando o trato gastrointestinal, você vai analisar o risco de aspiração. Existe risco de aspiração? Se sim, você opta por uma sonda pós-pilórica, né, ou seja, após o estômago. Se não, a sonda ela pode ser posicionada no estômago. A duração maior ou igual a 4 semanas, e aí a gente pensa no risco de aspiração. Se não, a sonda pode ser uma sonda gástrica, se sim, pós-pilórica, né, como a gente já tinha mencionado. Nessa questão aqui de pós-pilórica, né, se existe risco de aspiração, então você vai colocar uma sonda após o estômago, ou seja, lá no intestino delgado, e aí a gente pensa se tem um alto risco cirúrgico. Se não, pode ser uma jejunostomia. Se sim, pode ser uma jejunostomia local ou uma gastrojejunostomia endoscópica. E aqui pensando, né, se o risco de aspiração é muito baixo, a gente pode optar por uma sonda gástrica. E aí a gente vai analisar. A endoscopia é possível? Sim. Então, tem que ser uma gastrostomia endoscópica, se não, tem que ser uma gastrostomia no sentido aí de ser uma cirurgia mesmo. Em termos de sonda, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? E nessa parte aqui da figura, para a gente ter uma ideia que existem vários calibres de sonda. Então, as sondas, elas são feitas de poliuretano e silicone, né? Ou seja, biocompatíveis para não gerar nenhum tipo de reação de hipersensibilidade. Elas são macias, flexíveis e bem toleradas. Tem vários diâmetros, comprimentos e características físicas. Tá? Então, aqui a gente vê a sonda, né? Essa parte aqui é a parte final e aqui é o orifício por onde entra a dieta. Existe esse fio guia aqui dentro, que é um fio de metal. A adequação, a gente tem que pensar nessa sonda, né, para que ela seja adequada à fórmula a ser administrada. Então, como eu disse, existem vários calibres, né, então a gente tem aqui o calibre 8 e o calibre 10. O calibre 8, né, por exemplo, esse aqui, ó, ele é utilizado para dietas pouco viscosas e com a utilização de bomba de infusão. E o de calibre 10, a gente pode utilizar para dietas viscosas de alta densidade calórica. Né? Ou seja, aqui com uma dieta viscosa, ela pode entupir a sonda. Consequentemente, é importante que, se a dieta for viscosa, né, tem que ser uma sonda de calibre um pouco maior. E aí a gente tem aqui algumas vias de acesso. Tá? A gente tem a via nasogástrica, né, nasogástrica. Temos a nasoentérica e temos as ostomias, né? Temos a gastrostomia, onde existe literalmente um orifício na parede abdominal do paciente e a sonda é introduzida diretamente no estômago. Temos a jejunostomia, onde também, né, existe um orifício na parede abdominal do paciente e a dieta é administrada direto no jejum. Temos a faringostomia e esofagostomia também, tá? Que são ductos posicionados na faringe e no esôfago, respectivamente, para a administração da dieta. A nasogástrica, ela pode ficar entre 3 a 4 semanas e ela é utilizada quando a função do trato gastrointestinal é normal. As nasoentéricas, né, tanto nasoduodenal quanto jejunal, ela pode ficar de 3 a 4 semanas e elas são utilizadas principalmente em casos de distúrbios do esôfago, como refluxo, e do estômago, né,
quando não existe uma motilidade adequada do estômago, náuseas e vômitos persistentes. Essa sonda, ela pode ser, né, durante o processo de endoscopia para a colocação da sonda, ela pode ser colocada no estômago e o peristaltismo gastrointestinal faz com que essa sonda passe para o intestino e lá permaneça. Então, quais são as vantagens e desvantagens da localização gástrica e da localização entérica? Na localização gástrica, as vantagens são maior tolerância a fórmulas variadas, com proteínas intactas, isoladas, aminoácidos, boa aceitação de fórmulas hiperosmóticas, permite progressão mais rápida para alcançar o valor calórico total ideal. Em razão da dilatação receptiva gástrica, possibilita a introdução de grandes volumes em curto tempo e o posicionamento da sonda é mais fácil. As desvantagens são alto risco de aspiração em pacientes com dificuldades neuromotoras de deglutição e a ocorrência de tosse, náuseas e vômitos favorece a saída acidental da sonda. Quais são as vantagens e desvantagens da localização entérica? Menor risco de aspiração, maior dificuldade de saída acidental da sonda e permite uma nutrição enteral quando a alimentação gástrica é inconveniente ou inoportuna. Desvantagens, risco de aspiração em pacientes que têm motilidade gástrica alterada ou são alimentados à noite. Desalojamento acidental podendo causar refluxo gástrico e requer dietas normo- ou hipoosmolares, ou seja, essa questão, de aceitação de dietas muito concentradas, com fórmulas variadas, ela não é uma verdade para as dietas entéricas. Tá? E a questão também do volume, isso pode alterar bastante o funcionamento do trato gastrointestinal do paciente. E se um volume muito grande for administrado, dependendo das condições do paciente, pode gerar diarreia. Então, como eu havia mencionado, com relação às vias de acesso, nós temos a nasogástrica e as nasoduodenal e jejunal, o posicionamento delas é entérico. O posicionamento dessa sonda na porção mais distal tem que ser confirmada por raio-x. Então, a gente está vendo aqui a sonda, posicionada aqui no intestino. E aqui a foto da sonda, como eu mencionei, esse guia aqui, ele é um guia que está na sonda na hora que a sonda é colocada no local, e depois esse fio guia ele é retirado e não é utilizado mais, tá? E uma coisa que eu não havia mencionado é que esses posicionamentos de sonda nasogástrico também pode ser orogástrico, Ou seja, em algumas situações a sonda ela não é colocada pelo nariz e sim pela boca. Então, podemos ter um tipo de sonda aí do tipo orogástrico, oroduodenal ou orojejunal. E com relação às ostomias, existe indicação dessas ostomias quando essa sonda vai ficar como principal aporte nutricional por mais de 2 meses. Os dois mais comuns são a gastrostomia, quando a sonda é posicionada diretamente aqui na parede abdominal para colocar o alimento no estômago e a jejunostomia, onde a sonda é localizada no intestino delgado. Tá? A gente vê aqui que a ostomia ela tem um aparato diferenciado de utilização, ou melhor, ele tem um aparato diferenciado, ele não é com uma sonda entérica, oroentérica ou orogástrica, e ele é literalmente posicionado aqui na parede abdominal. Então o órgão ele vai ficar bem próximo da parede abdominal para facilitar a entrada da fórmula. E aqui, existem outros cuidados quando a gente está falando, por exemplo, de uma gastrostomia. O estômago é um órgão extremamente ácido, porque ele tem uma secreção ácida muito proeminente, muito importante. Então, esses ácidos e conteúdos digestivos com enzimas digestivas podem acabar vazando aqui por esse orifício cirúrgico, causando grandes erosões, tanto na parede abdominal quanto dos órgãos do paciente. Então, é um tipo de acesso para a nutrição enteral que precisa de maior cuidado.
tá? Aqui a gente está vendo, por exemplo, a parte externa de uma gastrostomia, assim como aqui, ó. Então, como eu mencionei, ó, algumas complicações relacionadas às ostomias são vazamentos do conteúdo abdominal com risco de erosão e degeneração da pele e infecção e peritonite. Consequentemente, né, o pessoal da enfermagem faz o manejo das ostomias, solicitando aí que o paciente ou a pessoa que cuida desse paciente faça a higienização correta e a administração correta da dieta também, respeitando os horários e os volumes de cada refeição. Então, nós temos alguns tipos de administração de refeições, né, da fórmula alimentar. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, uma pessoa fazendo a administração de uma fórmula alimentar por gastrostomia numa menina. E um dos tipos de administração é a administração em bolo. A administração em bolo é uma administração de 100 a 350 ml por refeição. Nesse caso, esse tipo de administração é prescrito para pacientes estáveis e com estômago funcionante. Então, em geral, pode ser uma administração em bomba, por bomba, né, de infusão, ou seja, é um aparelho que vai fazer uma administração controlada num volume específico. Esse aparelho ele vai ser programado para administração de uma dieta, né, dentro desse volume aqui. E também esse volume pode ser administrado na sonda, como está sendo feito aqui, ó, por meio de uma seringa. E essa administração desse volume pode levar de 5 a 20 minutos, tá? Dependendo da tolerância e do volume gástrico do paciente. Esse volume ele é administrado de 2 em 2 ou 6 em 6 horas, né? Quando a gente está falando de volumes menores, a administração vai ser de 2 em 2 horas. Quando a gente está falando de volumes maiores, de 6 em 6 horas, isso aqui também vai depender da tolerância do paciente. Ela é precedida, ou seja, antes de administrar a dieta, passa 20 a 30 ml de água na sonda, e depois da dieta, também novamente se passa de 20 a 30 ml de água, tá? Se houver inchaço abdominal ou desconforto abdominal de qualquer natureza, tem que se esperar de 10 a 15 minutos para voltar a administrar mais um volume. E é contraindicado para pacientes com risco de aspiração, né, porque colocar um grande volume dentro do estômago de uma pessoa, né, que tem aí risco de refluxo gastroesofágico com aspiração, consequentemente, isso é perigoso, né? Ou seja, consequentemente, pacientes que têm alto risco de aspiração não devem receber dieta em bolo. E aí a gente também tem o tipo de administração de gotejamento. Então, quais são as diferenças entre o intermitente e o contínuo? Então, o intermitente, ele é administrado 100 a 500 ml de fórmula, ou seja, 100 a 150 ml a cada infusão. Isso aqui é o volume total administrado no dia. Aqui a gente tem 3 a 6 etapas por dia, dependendo do volume. Pode haver um aumento de volume gradativo de acordo com a tolerância do paciente. E sempre, tá? Precedido, ou seja, antes e depois da administração da dieta, se administra aí 20 a 30 ml de água potável na sonda, até para lavar a sonda e impedir o entupimento da sonda enquanto se estiver fazendo a administração da dieta. Também é contraindicado em pacientes com risco de aspiração. Já o contínuo é uma bomba de infusão desse tipo que fica fazendo a infusão da dieta por 24 horas. E esse volume que vai ser administrado, ele pode começar com 25 ml por hora e chegar a 150 ml por hora, dependendo da tolerância do paciente. Em geral, essa administração é interrompida por 6 a 8 horas, né? Em geral, aí durante a noite, esse paciente não vai receber sonda. E também, antes de administrar a sonda, se administra de 20 a 30 ml de água e depois também. Como eu falei, obrigatoriamente é utilizada uma bomba de infusão e pacientes com trato gastrointestinal comprometido também é uma contraindicação aqui nesse caso.
No caso de uma dieta que é administrada intragastricamente, né, ali do tipo ostomia, a gente também tem uma alimentação intermitente e contínua. No caso da intermitente, se inicia com 100 ml e aumenta esse volume a cada 24 a 48 horas, né, ou seja, a cada um dia ou a cada 2 dias, vai se aumentando esse volume inicial até alcançar os valores nutricionais recomendados, né? Isso aqui depende muito da tolerância do paciente, então a ideia é ir aumentando gradativamente, né? Cada 1 a 2 dias até chegar nesse volume máximo. Os resíduos gástricos, eles são verificados antes de cada refeição, ou seja, ali na própria sonda, né, pode-se observar esses resíduos gástricos para saber se o estômago está preenchido, né, de resíduos ou não. Se esses resíduos forem superiores a 150 ml, a refeição é suspensa, porque começa a se suspeitar de estase gástrica, né, ou atonia gástrica. E nesse caso tem que se observar a presença de refluxo gastroesofágico e de atonia gástrica. Eu mencionei aqui que no caso da atonia gástrica, a refeição é suspensa, porque provavelmente, né, a quantidade de resíduos dentro do estômago pode ser muito grande, né, se for superior a 150 ml, a refeição é suspensa. E temos ainda uma alimentação intragástrica contínua. Então, essa alimentação intragástrica contínua, ela inicia com 25 a 30 ml por hora por dia e aumenta-se gradativamente até 100 a 150 ml por hora por dia, tá? Até alcançar os valores nutricionais recomendados, né? A gente não pode esquecer disso aqui, que todas as dietas, mesmo sendo dieta entérica, por sonda, né, ou pelas ostomias, ela precisa alcançar os valores nutricionais recomendados para aquele paciente. E no caso de uma alimentação que é administrada diretamente, né, numa ostomia entérica, a opção é fazer uma alimentação contínua e deve se iniciar com 50 ml por hora por dia e aumentar gradativamente até 100 a 150 ml por hora por dia, dependendo das necessidades do paciente e dependendo da tolerância do paciente também. Né? Caso não surjam efeitos colaterais gastrointestinais, a velocidade de administração pode ser até de 25 a 50 ml por hora por dia, até ser atingido o volume total necessário para atingir as calorias que esse paciente precisa. Em seguida, a osmolalidade é aumentada até preenchidas as demandas nutricionais. Ou seja, nesse caso aqui, para alcançar as necessidades nutricionais, se houver necessidade de aumentar, por exemplo, a quantidade de proteínas ou carboidratos, isso alterar a osmolaridade desta dieta, é importante observar a tolerância do paciente, né? Começar dessa forma e aumentando gradativamente. Se não houver outros efeitos colaterais desagradáveis, pode-se começar a mexer aí na osmolalidade, ou seja, no quão concentrada essa dieta será. Então aqui é necessário observar cólica, diarreia e distensão abdominal, que são os sinais aí, são os sinais colaterais gastrointestinais aos quais eu me referi aqui. Qual o melhor posicionamento do paciente para a administração de uma dieta? O paciente é colocado sentado ou reclinado a mais ou menos 45 graus, né? Ou seja, a cama ou o local onde ele estiver apoiado ou sentado tem que estar a 45 graus, né? Ele não pode estar completamente deitado para evitar refluxo e aspiração. Cabeça e ombro acima do tórax durante e imediatamente após a administração da dieta, né? Ou seja, ele tem que estar reclinado mesmo, para evitar refluxo e aspiração do conteúdo administrado. Aqui tem algumas dicas para a gente conseguir ter uma ideia se a gente vai utilizar uma alimentação intragástrica ou enteral. Tem algumas questões importantes, né? O estômago ele tolera mais facilmente uma variedade de fórmulas diferentes, sem grandes sobrecargas osmóticas, e essas sobrecargas osmóticas, elas, pelo fato, né, do estômago ser um pouco mais tolerante a dietas variadas, ele consegue se adequar um pouco melhor à sobrecarga osmótica sem cólica,
distensão, vômito, diarreia ou desvios hidroeletrolíticos. Então, a via intragástrica é sempre melhor que a via entérica porque te dá mais flexibilidade a usar várias fórmulas. O estômago também exibe uma enorme capacidade de armazenamento e aceita facilmente as refeições intermitentes. E as sondas nasogástricas, elas são mais fáceis de posicionar, tá? Entretanto, uma desvantagem é que leva ao maior risco de aspiração, então isso aqui tem que ser observado. Se ele tem risco de aspiração, a gente vai preferir uma dieta enteral, tá? E essas fórmulas enterais, mas elas também podem ser podem ser fórmulas administradas em sondas de posicionamento gástrico, tá? A gente tem aqui fórmulas que têm osmolaridades muito diferentes, né? De 300 miliosmóis até 500 miliosmóis. Algumas dietas têm até uma osmolaridade maior do que essa, que eu estou mencionando aqui. Essa aqui é a osmolaridade próxima do sangue e dos fluidos. Existem vários tipos de fórmulas com concentrações de quilocalorias por ml distintos que a gente pode escolher. A gente pode escolher uma dieta mais hipercalórica, caso o paciente esteja no estado hipercatabólico, e aí vai depender da tolerância dele. Algumas dietas muito concentradas podem gerar diarreia, então é preciso observar se ele vai ter tolerância para suportar a administração de uma dieta muito hiperosmótica e muito concentrada em quilocalorias por ml. Então isso aqui é preciso observar. Nós temos fórmulas enterais para doenças específicas, como doenças renais, cardiovasculares e metabólicas, tá? Entre outras. E a gente tem também fórmulas enterais com concentração em forma de macronutrientes muito diferentes. Nós temos fórmulas enterais monoméricas, onde a gente tem componentes hidrolisados, como aminoácidos e peptídeos. Assim como as poliméricas, elas contêm as proteínas, as monoméricas contêm as proteínas hidrolisadas. Se a polimérica contém carboidratos, as monoméricas vão conter carboidratos simples ou de cadeia média para facilitar, né, o processo de digestão e absorção. Então, as monoméricas têm componentes hidrolisados, as poliméricas não. E a gente tem suplementos isolados de fibras, triglicerídeos de cadeia média, carboidratos e proteínas, que podem ser utilizados tanto para suplementar as fórmulas enterais, como também para estimular a via oral desse paciente. E a gente tem uma gama grande, né, de empresas que trabalham com isso, como a Support, a Abbott. Aqui estão os módulos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns módulos hiperproteicos, módulos também aqui hiperproteicos, né? Por exemplo, esse aqui, 100 ml tem 450 quilocalorias, é bastante, né? A gente também tem aqui mais um módulo, temos módulos de fibras alimentares, fórmulas de lipídios, tá? E fórmulas que contêm suplemento de proteína, carboidrato e lipídio, por exemplo, como é esse caso aqui. Temos fórmulas enterais específicas da Nestlé também, tá? Para doenças renais, aqui para proteínas, para doenças pulmonares, entre outras. E eu estou aqui mostrando para vocês essa tabela grande, né, de vários tipos de fórmula, como fórmulas poliméricas, fórmulas parcialmente hidrolisadas, fórmulas especializadas e módulos. Mas eu não vou descrever todas essas categorias, porque eu vou deixar para vocês no final a referência, os nomes dos livros da onde eu tirei esses módulos, tá? Mas como eu disse, né, a gente tem diversos tipos de dietas poliméricas, monoméricas, e aqui são os módulos, né, por exemplo, de proteínas, carboidratos, lipídios e de fibras. No caso das fibras aqui, quando a gente precisa, por exemplo, de uma regulação da função intestinal, né, e o uso da nutrição enteral por um longo prazo, tá? Então, dependendo das condições nutricionais desse paciente, a gente escolhe a dieta e módulos específicos. Como eu disse, esses módulos também podem ser utilizados via oral para estimular a via oral do paciente. E a questão da monitorização,
né? É importante monitorar esse paciente, né, para sempre corrigir as complicações. Temos uma questão aqui do controle semanal do peso do paciente, controle de volume da nutrição entérica, da nutrição interal administrada em 24 horas, resíduos gástricos aspirados, né, então em geral esses resíduos gástricos eles são aspirados da própria sonda. Em geral é o técnico de enfermagem e enfermeiro, né, vão com uma seringa e aspiram os conteúdos gástricos provenientes da própria sonda para saber qual é o volume e observar a tolerância ao volume e ao tipo de administração, né. Se for uma administração contínua, tem que observar o volume de urina e as fezes, né, se esse paciente tem constipação ou se ele está com diarreia. Então é importante observar essa tolerância, assim como distensão abdominal, presença de gases, os ruídos também do trato gastrointestinal, né, porque o movimento do trato gastrointestinal gera ruídos, isso também pode ser observado. Diurese, né, volume e aspecto, balanço hídrico, quanto que está sendo administrado para ele de líquidos e qual é o volume de urina produzido. Exame físico, né, com especial atenção à hidratação e da região abdominal, para saber se ele não tem distensão abdominal, quer seja por gases, quer seja por constipação. Nesse exame físico também é interessante observar a avaliação subjetiva global, para saber se existe sinal de perda de massa muscular na face, né, em determinadas regiões do corpo. O exame físico é muito importante para detectar precocemente a desnutrição. A desnutrição hospitalar tem um desfecho, piora as complicações e o desfecho, né, desse paciente. Frequência das evacuações de consistência, né, e a diarreia está sempre associada a uma velocidade de infusão ou até mesmo antibiótico-terapia, então isso aqui é importante observar. E aceitação da alimentação oral quando associada à nutrição enteral. Complicações da sonda, né, obstrução da sonda, então em geral para desobstruir a sonda se utiliza água, apenas água. Saída ou migração acidental da sonda, erosões nasais, necrose e abscesso do septo nasal. A sonda, né, normalmente fica fixada nessa região e o fato de estar aqui muito tempo pode causar erosões, necrose e abscesso. Observar a aspiração e pneumonia, distensão, cólicas e diarreia, entre outros. E esses 2 livros aqui são as 2 grandes referências que eu utilizei para fazer essa aula de hoje. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.